Você tem que ter diferenciais, porque empresas têm muitas, né? Mas se você for ler os livros de pessoas de sucesso, eles são muito focados nessa parte de cultura. A IA é uma ferramenta que a gente não pode ser inimigo dela. Sejam muito bem-vindos ao Na ProaCast, o podcast sobre negócios para médicos que desejam crescer com autoridade no consultório e no digital, com ética e com propósito. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que raramente aparece nas conversas entre os médicos, mas que é fundamental para quem quer construir uma carreira sólida e respeitada. Então, como transformar conhecimento, propósito e visão em um negócio real? Vamos explorar a jornada de um médico que saiu da assistência e identificou a necessidade de mercado, criou uma solução, construiu empresa, escalou nacionalmente e passou por um processo de aquisição por um grande grupo de educação. Esse é um episódio para o médico competente que quer ser reconhecido e, ao mesmo tempo, busca clareza sobre caminhos possíveis além do consultório. Caminhos que envolvem estratégia, comunicação, equipe, tomada de decisão e visão de longo prazo. E para essa conversa eu recebo um convidado que vive exatamente essa trajetória, o Dr. Bruno, que é formado aqui na FPS em Pernambuco, com residência de clínica médica pelo Hospital Agamenon Magalhães, residência de nefrologia no Real Hospital Português em Pernambuco, além de título de especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Em 2019, ele cofundou a Eu Médico Residente e liderou a empresa desde a sua origem até a aquisição pela Inspirale Anima Educação em 2024. Hoje, ele segue como CEO da Eu Médico Residente, conduzindo essa expansão nacional, inovação e novos modelos de educação médica. É alguém que viveu a medicina assistencial e vive o empreendedorismo e que entende profundamente a realidade do médico em formação no Brasil. Bem-vindo, Bruno. Um prazer estar com você aqui. Tudo meu, André. Vamos contribuir bastante para a audiência aí. Vai ser um prazer falar contigo sobre essa questão do empreendedorismo que a gente não aprende na medicina, na faculdade. E esse universo é completamente novo. E para quem não sabe, os ouvintes que estão escutando, eu conheço o Bruno pela rede social. A gente já treinou na mesma academia. E esse universo da rede social faz com que a gente se torne visível de uma forma que os outros colegas conseguem ter conexões, conseguem também crescer e conseguem escalar. Então, Bruno, você tinha uma carreira clínica muito sólida, clínica médica, nefrologia, título de especialista, e você estava na assistência e resolveu ir além dessa assistência. Como que foi esse início da jornada? Você já pensava em fazer isso? Ou você queria seguir a carreira acadêmica da medicina? Conta pra gente como foi. Bom, na verdade, eu me formei na faculdade em 2012 e, como todo, né, estudante que está se formando, fica aquelas dúvidas ali, qual especialidade eu vou fazer, né? Logo em seguida, qual residência eu vou fazer. E eu tinha essa dúvida, né? Acabei fazendo ortopedia. Foi minha primeira residência, né? Foi aprovada e fiz algumas semanas de ortopedia, mas na residência eu já percebi que aquilo ali não era o que eu me via fazendo durante muitos anos, né? E aí eu preciso escolher outra especialidade, né? Então, como na minha família, minha mãe nefrologista, meu tio nefrologista, meu avô era nefrologista, eu tive muita influência nesse sentido, muitos exemplos. Então, como eu estava meio na dúvida, acabei indo para o caminho da nefrologia. Aí eu fiz a residência de clínica médica, fiz a residência de nefrologia, fiz a prova de título e comecei a trabalhar como nefrologista, né, durante alguns meses. Mas nesses meses trabalhando, eu já fui vendo também que, pô, eu não me vejo fazendo isso aqui por muitas décadas e muitos anos, como minha mãe está, né, minha mãe, meu tio, meu avô, que trabalhou várias décadas como nefrologista, eu não me via fazendo aquilo. Então, eu decidi tentar mais uma especialidade para ver se eu me encontrava nessa outra especialidade. E foi a anestesiologia. E aí, 2018, que foi o ano que eu terminei a residência de nefro, fiz a prova de título, comecei a trabalhar, foi o ano que eu me casei também, em setembro de 2018. E na viagem de lua de mel com minha esposa, quando você para assim um pouquinho, né, começa a pensar sobre as coisas, eu conversei muito com ela sobre isso, né? Pô, será que eu continuo fazendo nefrologia e me especializando nisso e seguindo essa carreira, ou eu tento mais uma que talvez realmente me identifique?
E ela me apoiou muito, né? Falou que, pô, tenta, você voltar para a residência. Ela já estava trabalhando como especialista, podia ajudar em casa, nas despesas, tudo. E aí eu voltei da lua de mel no finalzinho de setembro. A prova de residência era na primeira semana de dezembro. Aí eu estudei um pouco mais de 2 meses e passei em terceiro colocado para anestesiologia. E aí já deu um estalo aqui em mim que, pô, eu sempre fui bom de prova, né? Foi ortopedia, eu fui quinto colocado, fui nono na clínica, quarto na nefro, terceiro na anestésio. E aí, pô, eu posso ajudar as pessoas, talvez, dando dicas de como estudar para a prova de residência. E aí foi um Instagramzinho que a gente abriu, o Médico Residente, só eu lá, dando algumas dicas. E eu fiquei fazendo isso até começar a residência de anestésio, né? Que começaria só em março, então tinha um tempo ali ocioso, e eu fiquei fazendo só isso. Mas aí esse Instagram começou a virar uma página um pouco maior, até reconhecida, e as pessoas começavam a pedir mais, né? Bruno, pega esse teu conteúdo que você está postando aí no Instagram, faz uma coisa estruturada, uma mentoria, sei lá, alguma coisa. Aí surgiu a ideia de fazer Eu Médico Residente. Aí eu chamei meus sócios para a gente tocar o projeto junto, e começou a dar certo já de primeira, tanto que eu estava na residência de anestésio, tive que sair da residência de anestésio para poder fazer o projeto dar certo e focar nele, e virou o que é hoje, graças a tudo isso. Então, uma visão que ninguém te disse assim, olha, vai por esse caminho e que foi surgindo aos poucos. Uma coisa é certa que eu percebi. Você diz, olha, viver esse mundo da medicina o tempo todo, trabalhando, dependendo da tua hora, dependendo da tua mão, sem liberdade de escolha, isso é algo que às vezes inquieta a gente que está dentro do empreendedorismo. Pelo menos comigo aconteceu isso quando eu comecei no digital também. Eu já tinha feito geriatria, já estava na assistência e eu fiquei pensando, daqui a 10, 20 anos, como que eu vou querer estar? Eu vou querer estar dependendo ainda da minha hora, fazendo o plantão já sabia que eu não queria, mas essa questão da gente ter uma visão de como que a gente pode melhorar e ampliar a nossa escala, isso também foi o que me inquietou e me trouxe para o digital, além de expandir o conhecimento também para as outras pessoas com que a gente aprendeu. Não sabia dessa tua história de 3 residências e daí surgiu Eu Médico Residente. Depois da quarta aprovação, surgiu o Médico Residente. De prova você entende então, né? Eu vi que eu tinha uma certa, né, habilidade com isso, sempre gostei de ensinar, fiz muitos seminários durante as residências, então, pô, vou juntar uma coisa com a outra aqui, talvez eu goste de fazer e até pode ser que vire um negócio, né? Nem era o objetivo no início, era mais algo que me dava prazer realmente, e eu queria ver, né, até onde ia isso. Foi algo que você começou e foi surgindo aos poucos e foi expandindo. E você já convidou o outro sócio, porque um dos sócios é sua esposa. Isso. E o outro sócio, você já convidou que é cardiologista também? Heitor foi meu colega de faculdade, ele fez cardiologia, e tanto a Aline, minha esposa, quanto ele, né, quanto eu, a gente teve excelentes históricos de aprovação, né? Ele fez residência de hemodinâmica na USP, né? A Aline fez na Fundação Antônio Ventura, oftalmologia, que é uma das, se não a maior, da América Latina de oftalmologia. Então, pô, precisava de pessoas que ajudassem a construir o negócio, as aulas, o conteúdo, a plataforma, a ajudar a tirar as dúvidas dos alunos. Então, precisava de pessoas que entendessem de residência, de prova. Então, pessoas que eu confio, né, sempre confiei, que são competentes. Então, juntamos os 3 ali e começamos o negócio. Esse negócio ele começou pequeno, começou com vocês 3 como sócios e vocês carregavam tudo, de produzir conteúdo, de fazer aula. E um dos desafios quando a gente entra no empreendedorismo também é entrar no marketing, é saber como que a gente, porque não adianta a gente postar na internet e achar que o conteúdo vai dar certo. Você contratou agência, você fez cursos, como que foi essa tua entrada dentro do marketing digital? Porque em 2018, 2019 o Instagram já estava com um bom resultado, já era uma rede que estava substituindo o Facebook. Isso. E a gente entrou nesse boom dos cursos digitais. Então, você procurou uma agência, você procurou um curso, o que é que fez com que você se capacitasse para você poder transformar esse seu conhecimento em algo visível? Eu fui, desde o início, o sócio que decidiu largar toda a carreira construída na medicina, né? A faculdade, as residências, tudo, para me dedicar 100% ao negócio. Heitor e a Aline continuaram, né, com parte do período deles atuando como médicos, então acabou que eu assumi
a maior parte das responsabilidades, né? E eu tinha um viés de comunicação, de venda, de marketing, então naturalmente ficou comigo essa parte. E foi tudo aprendido sozinho, do zero, sem agência. O primeiro ano inteiro foi fazendo cursos, mentorias, assistindo vídeo no YouTube, aprendendo a fazer lançamento, criar conteúdo, vender, né, o processo de venda. Então, o primeiro ano inteiro, 2019 inteiro, a parte do marketing eu fazia tudo sozinho. Conteúdo no Instagram, respondia os seguidores, fazia os lançamentos, os e-mails, as landing pages, tudo sozinho. A partir de 2020 foi que a gente começou a estruturar uma empresa mesmo, para poder a coisa escalar e crescer. Mas não foi um negócio simples, né? Talvez pudesse até ser melhor no início se a gente tivesse feito uma agência, mas o importante é que estava muito divertido aprender, né? Não sei se você lembra dessa época que tinha um curso muito famoso, a Fórmula do Lançamento. Todo mundo entrou por ele, foi o Érico Rocha. Aí eu aprendi muita coisa com ele. A gente fez lançamento, fez o 6 em 7, depois né, batemos recorde atrás de recorde de lançamento. E aí gostei dessa área de marketing, segui, né? Mas depois o time foi fortalecendo e eu fui mais um coordenador, um gestor ali, porque o time operando as coisas. Até a parte de anúncio você faz. Tráfego pago, tudo. Tudo. Os professores gravavam as aulas, professores não, Heitor e Aline e eu, a gente gravava as aulas, eu recebia esse material, editava e postava cortes disso no Instagram para que as pessoas vissem como era o conteúdo das aulas no Instagram. Então, 100% ponta a ponta do marketing eu que fazia. Para vocês que estão escutando, ouvindo a gente, vocês podem olhar assim por trás no palco. Quem vê palco não vê bastidor, não, porque quem entra no marketing não é só simplesmente colocar um anúncio, não. Existe toda uma estrutura. E eu acredito muito, Bruno, que o fato de você ter aprendido, eu também aprendi sobre o marketing antes da gente contratar a agência, é muito melhor, porque se a gente chega, pega pronto, a agência está lá e diz, você vai fazer isso, 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 e a gente só recebe, tem agência que pode não ser tão honesta e a gente perder dinheiro, ou a gente ser enrolado. Então, tomar muito cuidado com essa questão do marketing digital. É preciso que a gente saiba, antes da gente delegar completamente o nosso trabalho, o nosso serviço para uma equipe de marketing. É trabalhoso. Quem está escutando que não tem Instagram, que não tem anúncio, que não tem curso, não imagina o quanto que é difícil adquirir novas habilidades, mas eu sempre digo que é o trabalho, né? A gente tem que escolher o nosso difícil, é algo que eu uso para minha vida. E o marketing é a nossa imagem, né? A gente não pode delegar 100%. Para uma agência, para um time, você tem que estar muito próximo ali do que está acontecendo e é bom você ter conhecimento, porque é a imagem que vai ser passada. Se às vezes quem está executando ali não entende direito qual é a proposta, o valor por trás daquilo ali, essa imagem acaba sendo passada errada. Então, independente se for um consultório, né, uma empresa, um prestador de serviço, ele precisa estar muito próximo do marketing, né, porque é a imagem dele ali. É isso, quando eu contratei uma equipe também, eu digo, olha, eu tenho um nome a zelar e não vai ter anúncio que me faça passar por cima do que eu acredito ou dos meus valores, da minha essência. Então é algo que a gente precisa ter muita clareza sobre isso para a gente não seguir com a linha do marketing, que assim, é necessário chamar atenção, sim, porque hoje em dia a gente vive a era da atenção, o mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil a gente conseguir alcançar as pessoas. E uma das dúvidas agora que eu fiquei, você largou a medicina logo no começo, como que foi essa decisão? Bateu aquele frio na barriga, aquela angústia? Com certeza, e só de pensar nisso bate de novo aqui o frio na barriga. Porque foram 10 anos, né? 6 de faculdade, mais 4 de residência, 2 de clínica, 2 de nefro, e eu tinha acabado de passar na residência de anestésio, que era uma residência muito concorrida, né? Que muita gente quer fazer e não faz justamente pela concorrência. Então eu estava numa posição muito privilegiada ali, né? De estar na residência, de já ter tido uma bagagem muito grande, de ter inclusive na família, né? Nomes importantes na nefrologia, com clínica, né? Que eu podia simplesmente usufruir ali da estrutura que foi criada. Mas eu decidi para um lado completamente diferente, né? Foi óbvio que as pessoas diziam, Bruno, isso é loucura. Mas eu entendo hoje que eles faziam isso para me proteger, né? Achava que talvez se meu filho chegasse para mim e falasse, olha pai, eu quero fazer outra coisa completamente diferente na minha situação, eu ia dizer para ele, filho, calma, isso parece ser uma loucura. Mas hoje eu entendo o que as pessoas por que elas falavam isso, né? Mas essa com certeza foi a decisão mais difícil que eu tomei assim na vida, né? Profissionalmente, pessoalmente. Mas
não me arrependo. Assim, não recomendo que todo mundo faça isso sem pensar muito, sem analisar muitos riscos, mas não me arrependo de forma alguma. Foi uma decisão muito certa. 2019 mesmo essa decisão aconteceu? 2019. Em abril, a residência começou em março de 2019, né, a residência de anestesiologia. Eu ainda estava trabalhando como nefrologista em alguns horários para, né, complementar a renda ali, como todo residente. Mas acho que na metade de abril, eu cheguei para o meu chefe lá da anestesiologia e falei, eu vou sair da residência, não vou trancar, eu quero realmente sair. Vai rodar a vaga aí, eu sei que é inclusive que vai entrar aqui no meu lugar, o cara é bom. E fui nos lugares que eu trabalhava como plantonista, falei, eu vou sair, estou pedindo demissão, que a partir de agora eu vou focar 100% nesse negócio aqui. Coragem e muito propósito. O que a gente vê, eu acompanho o médico residente já desde o começo e pela repercussão que aqui em Pernambuco ele se tornou, os residentes comentando e falando, e a gente sabe que é um trabalho sério, que é um trabalho bem feito. E quando você falou aí da família às vezes não apoiar, realmente não é que eles não apoiem porque eles querem o nosso mal, é justamente porque eles querem nos proteger. E pensar que a medicina, que é uma profissão que muita gente almeja, que é difícil, e a gente sair da medicina é algo que eu entro em conflito também. Eu já pensei algumas vezes, eu digo, como que eu vou fazer para poder continuar a questão do digital e a assistência? A gente, querendo ou não, a gente tem duas empresas, um consultório, eu tenho um consultório e tenho o digital, e a gente tem que encarar como empresa mesmo. E para fazer crescer, é o plano A. Onde que você quer crescer? Onde que você quer chegar? E para estruturar a equipe, foram vocês três. Depois você contratou uma agência de marketing ou você mesmo contratou as pessoas dentro do marketing? Por exemplo, alguém que ia fazer os anúncios, alguém que ia fazer a estratégia, alguém que ia escrever os e-mails. Foi contratando aos poucos, né? Em 2019, basicamente, nós três fazíamos tudo, mas até 2019 a gente cresceu, né? A gente teve 500 alunos, se eu não me engano, no primeiro ano, mas na primeira turma de 2020, a primeira inscrição já se matricularam 1.200 alunos. Aí a gente pensou assim, pô, não dá para fazer nós três isso aqui não, né? Tem que ser uma equipe bem mais robusta para dar conta, suporte, até própria tecnologia, professores, né? Aí a gente saiu contratando aos poucos, professores, equipe de marketing, equipe de tecnologia. A tecnologia foi terceirizada no início, mas foi aos pouquinhos. Primeiro uma pessoa para gerenciar o conteúdo das redes sociais, depois alguém para fazer a parte de tráfego. A estratégia eu ainda fiquei muito tempo com a estratégia de marketing. Mas fomos trazendo professores, a gente montou um estúdiozinho para poder gravar lá com professores novos, então contratamos um operador de estúdio. Aí ao longo de 2020 a gente foi contratando pessoas de suporte, né? Aí 2022 para frente aí já eram, né, mais de 50 pessoas na empresa, aí já começou RH, financeiro, e hoje são 120 colaboradores, mais 55 professores. Hoje já é uma estrutura bem, tem terceirizados, tem agências, né, tem muitas consultorias envolvidas, então é uma operação muito mais robusta hoje, com certeza. A dimensão que se tornou é algo que você imaginava? Não, de jeito nenhum. E assim, você tem que se transformar, né, ao longo desse processo, porque você começa a empreender como um médico, mas você precisa virar um gestor, né? E essa transformação é muito dolorosa, é muito sofrida, porque você não sabe de nada, você nunca geriu uma empresa, você tem que aprender tudo do zero, né? Tem que confiar muitas vezes no que no que as pessoas falam, porque você não tem conhecimento sobre aquilo, mas você vai aprendendo com os erros, vai apanhando, vai estudando, né? E tá dando certo, né? Por enquanto tá dando certo. Então é um processo duro, difícil, mas que tem que ser vivido, né? Senão a gente não chega onde a gente quer. Está dando tão certo que já foi vendida e você está no processo aí de transição. E que bom que a gente tem pessoas aqui em Pernambuco, pessoas do Nordeste, para poder representar isso, representar essa questão do empreendedorismo. E você falou aí da gestão. Uma das grandes dores minhas também foi poder aprender sobre gestão. Gestão, porque as pessoas pensam, gestão é financeira. Não, gestão é pessoas. E a gente tem finanças, a gente tem aí de operações. Existem vários braços da gestão e a gente não foi preparado para isso, tanto porque a minha geração, eu não sei a sua idade, mas a minha geração dos meus pais, eles não tiveram essa habilidade com finanças, habilidade com gestão. Eles vieram da era industrial, saíram da Revolução Industrial e tiveram que trabalhar para poder sobreviver, para não passar pela escassez.
E a gente chegou nessa geração de já buscar gestão, buscar investimento para a gente ter uma vida melhor. Então, a parte da gestão é algo que realmente foi algo que me doeu também como empresária. E a gente tem que dizer que é empresário, não tem como dizer que não. Empresária da educação, empresária do consultório. É isso que eu ensino também para os meus mentorados da mentoria, que não dá para você crescer sem ter gestão. Não dá. Até cresce, mas quando precisa dar mais um passo, aí a chance da casa desmoronar é grande. Então a gestão precisa ser construída aos poucos, para quando você tiver no momento de escalar, a empresa está pronta para escalar. Porque se não tiver processos, indicadores, pessoas, estratégia, tudo isso é gestão, né? Se isso não tiver tudo redondinho, você pode até tentar escalar, mas vai ficar tudo muito mais caro, você vai fazer um monte de besteira no meio do caminho, seus clientes vão ficar insatisfeitos, você vai perder muito dinheiro, né? Dor de cabeça, vai perder funcionários bons no processo. Então, gestão é uma coisa que você só aprende depois, né? Mas o conselho aqui para quem está talvez iniciando essa jornada, olhe para a gestão da sua empresa desde o dia zero, desde da concepção da ideia do negócio. É uma coisa muito importante. E são 3 indicadores que eu gosto muito de medir dentro do meu negócio, do consultório e da educação. Um é de crescimento, outro de rentabilidade e o outro indicador é de satisfação do cliente, da pessoa. Então, o crescimento, o quanto que sua empresa está crescendo ao longo do tempo, porque se não está crescendo fica mais difícil, né? Rentabilidade não é somente faturamento, é o quanto que realmente você tem de faturamento líquido, de margem dentro do seu negócio e a satisfação do cliente, que a gente mede muito através do NPS, que é o Net Promoter Score. E isso faz com que a gente tenha a questão dos indicadores, os promotores, porque se existe um promotor dentro do meu negócio, ele vai propagar para 3 pessoas. Agora, se existe um detrator, que é aquela pessoa que vai falar mal, ele vai falar mal do seu negócio para 10 pessoas. Então, o detrator, aquela pessoa que fala mal, ela pode tremer um pouco a sua reputação, o seu negócio. E por que isso é importante? Porque médico e gestor, médico e empresário precisa de dados, precisa estudar. E não adianta delegar, porque se você delega, a pessoa não é dona do seu negócio. Exatamente. E você falou 3 indicadores aí, né, que são indicadores core da gente também. Talvez a gente tenha mais 3 aí, né, que são importantes também, que são indicador de satisfação dos colaboradores, né, o resultado dos nossos alunos, ou seja, a aprovação dos alunos e o quanto a gente está conseguindo chegar em novos estados, né? Acho que esses 6 são os indicadores-chave que a gente olha, mas esses 3 aí são o básico para todo o negócio mesmo. O core. A gente, quando a gente vai falar de vários, são vários braços dentro dos indicadores. E existe realmente da porta para fora, quando a gente vai olhar, e da porta para dentro, que o teu colaborador, ele também ele precisa vestir a camisa, precisa ter a cultura da empresa, precisa entender o propósito do eu médico residente, que é trazer a formação de médicos bons, competentes para ajudar pessoas, para transformar pessoas. E quando a gente traz isso para o colaborador, ele consegue ver propósito. Não somente financeiro, porque o financeiro não é o que segura um colaborador, mas uma cultura forte, um líder também para poder ajudar nessa questão da construção do negócio. Bruno, me conta uma das dificuldades que você teve ao longo do caminho. Teve algum desafio que você pensou assim, nossa, e agora? Será se eu estou indo realmente pelo caminho certo? Que às vezes dá medo dentro do negócio. Pode dar medo tanto do financeiro, a gente começa a perder um pouco o medo de investir, tem a questão do tráfego, os anúncios, tem um investimento alto em anúncios. E ao longo dessa jornada, o que é que mais te deu medo nesse empreendedorismo aí? Bom, a primeira foi essa decisão de, né, largar tudo que eu tinha construído na minha formação médica, né? Mas a segunda decisão difícil foi na hora de vender a empresa, realmente. E por que foi difícil, né? A gente somos 3 sócios, né? Quer dizer, hoje a gente não é mais sócio que a gente vendeu, mas a gente éramos 3 sócios, os 3 continuam na operação, mas não foi em todos os momentos que os 3 convergiam na ideia de vender, enfim, naquelas condições, né? Então a gente teve alguns conflitos internos por conta disso, mas a gente foi sempre muito transparente, né, com a Inspirali, com a Anima, que
conduziu todo o processo, e eles foram também super flexíveis em nos entender e flexibilizar alguns pontos para poder que os três estarem confortáveis com a situação. Então acabou que deu certo, né? Mas o difícil realmente para os três aí decidir na hora de vender, a gente começou a pensar sobre isso em 2022. Eu não sei se você lembra disso, mas no início de 2022 houve uma onda de muitas empresas estarem sendo investidas e compradas por grandes fundos de capital de risco, de private equity. Então, as empresas estavam muito valorizadas nessa época. Então, elas estavam recebendo muito dinheiro de investidores, principalmente startups. E a gente viu concorrentes nossos um pouco na frente da gente nesse sentido. A gente via as notícias, concorrente tal, uma bolada ali receberam, outro concorrente tal, uma semana depois, outra bolada de dinheiro que receberam para operação, para se estruturar. E isso começou a dar um pouco de medo na gente. Cara, eles estão muito, né? A gente estava pau a pau aqui, mas agora eles estão muito capitalizados. O que é que vai acontecer? Agora, a gente não tem esse. Eram divulgados cifras assim, multimilionárias mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos atrás de investimentos, né? Só que aí a gente começou a fazer isso em 2022, começou a correr atrás desse investimento em 2022. E eu não sei se você lembra também que no final de 22 aconteceu um evento mundial que ficou conhecido como a bolha das startups. Que aqueles valuations super esticados lá de março, fevereiro de 2022, não estava dando retorno para os investidores no final de 22. Aí o cenário mundial mudou completamente. Então foi assim, olha, passou de estamos comprando, investindo em tudo que tem a ver com tecnologia, muito impulsionado também pelo pós-pandemia, né, para o cenário de acabou dinheiro, se virem, né, se vocês estão precisando de dinheiro, aguentem. E isso durou 2 anos, no mundo inteiro. De 2022 até 2024, no mundo inteiro viveu isso aí. E aí, em 2024, no início, o mercado começou a mudar, os investidores começaram a ter um pouco mais apetite para risco, né? Porque se investir em startup é um investimento de risco. E aí foi quando a gente começou a voltar a ter conversa com alguns investidores, voltamos a engajar com a Inspirali, né? Que a gente tinha, né, há mais tempo conversado. E aí, em março de 2024, a gente engajou mesmo com a Inspirali, e aí foram mais de 6 meses aí negociando contrato, termos, vai para lá, vai para cá, reunião, advogado tal, diligência. E aí no final de 24, dezembro de 24, estávamos todos satisfeitos, assinamos e estamos seguindo aí com ele junto desde então. Dezembro de 2024, um ano quase, né? Um ano. Aí foi interessante porque, óbvio, a gente vendeu 100% do negócio, então uma parte do valor foi para os fundadores, né? Então deu um pouco de liquidez para a gente, já estava, né, há um tempo ali, enfim, no dia a dia ali. A gente distribuiu uma parte desse valor que a gente recebeu para o time também da gente, né? Que, óbvio, estava todo mundo junto envolvido ali. Nessa época já tinha quase 100 pessoas no time nessa época. Então, para quem estava mais tempo, a gente distribuiu uma parte do valor que a gente recebeu e uma parte do investimento ficou no caixa da empresa que a gente está usando hoje também para melhorar time, tecnologia, marketing, né? Contratando, né, professores e melhorando todo o processo. Então, foi um movimento que foi difícil tomar a decisão, né? Mas que no momento que a gente tomou a decisão, não nos arrependemos em mais nenhum momento, porque foi bom para a empresa, foi bom para quem comprou, né, para a Inspirali, e a gente está aproveitando muito tudo isso, estamos aprendendo muito com eles, a gente está ajudando muitos alunos da Inspirali nesse momento com o nosso serviço, né, com a nossa plataforma, são mais de 15 mil alunos que eles têm, então está todo mundo feliz hoje com essa decisão. A Inspirali, conta um pouco da Inspirali, como que você buscou, porque eu lembro bem de 2022, vários grandes nomes nacionais sendo vendidos e aquele movimento, e eu digo, nossa, chega um momento em que a minha empresa, eu escutei isso, ou ela quebra ou ela é vendida, não sei se você já escutou também. Ou ela quebra, é vendida ou passa para o filho, só tem esses 3 caminhos. É isso aí, a sucessão. E a gente viu esse movimento em 2022, que foi a onda, e depois deu uma baixa. Hoje a gente não ouve mais falar tanto, talvez porque veio aquele reflexo dentro do Instagram 2018, o pessoal cresceu, aí chegou o momento de ser vendido em 2022, e aí depois a era de cursos cresceu, o mercado cada vez mais competitivo. Então, partiu de você a ideia de buscar alguém para fazer esse investimento dentro da Eu Médico Residente. Foi isso, em 2022. Quando você viu o movimento, o que é que veio na tua cabeça quando você viu o movimento? Que a gente precisava de dinheiro, senão a gente ia ficar para trás, assim, muito.
E no início a gente foi buscar foi uma venda parcial da empresa para a gente poder capitalizar o negócio, né? A gente não queria vender 100%. Mas a Inspirali, foi muito legal isso, porque a gente se conectou desde o início, foi tipo aquele amor à primeira vista, sabe? A gente conversou com vários fundos, com outros, inclusive outros grupos de medicina, né? Fundo de Venture Capital, Private Equity, vários, acho que foram uns 20 conversas que a gente teve. Mas a Inspirali foi a primeira que a gente conversou. E a gente teve essa primeira conversa com eles, todo mundo, né, se encantou um com o outro ali, e aí todas as outras conversas que a gente teve depois, com fundos, com estratégicos, elas foram muito sem graça, sabe? A gente olhava assim, pô, não quero estar com essa galera não, eu não quero estar com eles, eu não quero vender minha empresa para eles não. E aí ficou muito claro que era a Inspirali, o parceiro que a gente precisava estar junto. E aí foi, né? Fomos com ele, estamos com eles até hoje. E a gente tem um período para ficar obrigatoriamente num contrato com eles, mas se eles quiserem a gente fica mais tempo, porque a gente está adorando essa relação, aprendendo muito, né? E curtindo bastante. Mas aí eu estava falando, né? A gente foi buscar investimento para o negócio. Mas eles também gostaram tanto da gente que eles falaram, olha, a gente não quer só comprar 30%, 40%, a gente quer comprar o negócio inteiro. Vocês topam vender? A condição era, topamos, mas a gente quer total autonomia no negócio. A gente quer continuar na gestão, a gente quer que todo mundo da empresa que está aqui, o time, continue e que a gente siga 100% autônomo. A gente só vai reportar para vocês o que está acontecendo, a gente vai, óbvio, pegar feedback, aprender, né, tentar prever algumas coisas que podem dar errado, e vocês nos ajudam com isso, mas as decisões são nossas. Eles falaram, ok, é isso mesmo, vamos lá então. Foi. Aí o que era para ser um investimento minoritário, virou uma venda 100% e todo mundo ficou feliz com isso. E a Inspirali, ela tem a parte de educação, o que ela tem, assim, para o pessoal entender? A Inspirali, ela surgiu bem próximo ali da gente, né, o Grupo Inspirali, em 2020, se eu não me engano. E eles são um grupo de educação médica, né? Na verdade, são um ecossistema de educação médica. Eles têm, são 15 faculdades de medicina atualmente. Eu falei 15 mil alunos, mas são 15 faculdades de medicina, 12 mil alunos. Eles são o segundo maior ecossistema de educação médica do Brasil hoje, mas estão caminhando para ser primeiro, né, com todo o movimento que está acontecendo. E não é só faculdade que tem no Grupo Inspirali, né? Tem pós-graduação, tem preparatório para residência, tem um hub de tecnologia, tem parceiros que, se você quiser fazer fellow, fazer uma especialização fora do país, inclusive, eles têm esse ecossistema todo da formação médica. Então, eles são um ecossistema de lifelong learning na medicina. Você começa na faculdade no primeiro ano, mas se você quiser estudar até o dia da sua aposentadoria, a Inspirali tem soluções dentro do ecossistema para você continuar estudando. E isso foi uma das coisas que fez a gente se identificar muito com eles, né? Esse propósito pela formação de qualidade do médico. Porque não basta fazer faculdade, uma residência e acabou, você sabe disso. Tem que estar o tempo todo aprendendo, se atualizando, buscando conhecimento. E não é só gestão de marketing, dentro da sua área também, porque senão você fica para trás rapidinho. E aí a Inspirali tem muito esse propósito, esse viés de excelência da formação médica para que isso se transforme em uma assistência de qualidade para a população. E é exatamente o nosso propósito. Então, acho que a Inspirali é uma empresa muito grande, né, muito séria, que está crescendo muito, e a gente está muito orgulhoso de estar junto desse processo aí, junto com eles. O mercado mudou de uma forma assim muito rápida. Eu me formei em 2009 e quando a gente se formava tinha aquela ilusão de que bastava ter uma boa competência técnica para poder ter um consultório, ter uma carreira de sucesso. Hoje em dia, eu fiz o consultório em 2014, iniciei, e hoje em dia eu vejo um movimento completamente diferente. Não basta ser tecnicamente bom, você precisa ter outras habilidades também para você crescer dentro da sua empresa, do seu negócio. Quando eu falo empresa, para quem está escutando, entenda que se você tem um consultório médico, isso já é uma empresa. Você precisa gerir a secretária, você precisa fazer a gestão dos seus dados lá do consultório. Também a parte financeira, isso já é uma empresa, não é uma empresa do porte grande, como o Bruno já construiu, mas também é uma gestão que é necessária. Você tem cliente, funcionário, fluxo de caixa, você tem uma empresa. Pois é, exatamente. A gente abre o PJ para isso, né? Então, essa parte da consciência da gente mudou completamente e a gente precisa se apropriar dessas outras habilidades. Algo, Bruno, que você pensou sobre o sucesso nacional da Eu Médico Residente, porque começou aqui em Pernambuco, não foi? Isso. E como que você conseguiu expandir nacionalmente e a que você atribui esse sucesso aí nacional? Eu acho que você tem que ter diferenciais, né? Independente da empresa que você for construir, do nicho, do segmento,
você tem que ter diferenciais, porque empresas têm muitas, né? Inclusive, quando a gente começou em 2019, tinha muitos preparatórios. Hoje tem mais ainda, mas tinha muitos, né? Então, e na verdade isso foi até um pouco intuitivo, isso não foi muito pensado na época. Mas como é que a gente faz algo diferente que gere mais valor do que o que já está sendo gerado atualmente? Então, a gente se diferenciou dos nossos concorrentes, trazendo uma preparação específica para a prova que o aluno tem como prioritária. Porque na época os cursinhos das preparatórias para residência te davam todo o conteúdo, né, toda a apostila, um banco de questões e se vira, né? A gente trouxe essa preparação específica para a prova. Porque cada prova, quem faz concurso sabe disso, tem uma especificidade, aqueles assuntos que mais caem, a forma que mais cai, até as pegadinhas são tradicionais, né, naquela banca. Enfim, então a gente trouxe essa especificidade para a prova de Pernambuco. Isso deu muito certo, a gente cresceu muito rápido. Depois a gente foi para a prova de Fortaleza, que é outra prova também diferente, a da Paraíba, a da Bahia. Hoje a gente está muito focado na prova do ENAMED, não sei se você conhece, mas é uma prova que está virando tipo o Enem da residência, né? Uma prova nacional que dá acesso a várias instituições, vários hospitais. Então, cada vez mais o sucesso vai depender de você conseguir criar diferenciais que gerem valor para o teu cliente e que principalmente gerem resultado, né? Um diferencial que não gera resultado, ninguém vai querer pagar por isso, né? Então, você tem que inicialmente pensar em diferenciais que vão te fazer, que vão chamar a atenção em relação aos concorrentes, né? Aquele diferencial, e que esse diferencial consiga gerar resultado para o teu cliente. Aí você vai crescer, escalar com qualidade e sustentabilidade financeira. Uhum. A gente precisa ser claro e transparente que precisa dar resultado para o outro, porque senão não vai crescer também. Além da satisfação, o resultado é um dos indicadores que a gente vê que é chave do sucesso, além de outras habilidades. E isso aí eu falei específico para o nosso negócio, né? Mas de uma forma geral, se eu fosse pensar assim, o que que faz um negócio, qualquer negócio funcionar bem? Pessoas, cultura, gestão. Isso serve para qualquer negócio. Você tem pessoas ali boas, comprometidas, competentes, tem uma cultura forte, que está pró-cliente, que quer entregar mais qualidade, que quer melhorar, e você tem processos, indicadores que consegue medir tudo isso aí, qualquer negócio vai funcionar muito bem. E quem não é empresário, quem não acha que é empresário, a gente está falando aqui de cultura, mas se você for ler os livros de pessoas de sucesso, eles são muito focados nessa parte de cultura. Tem um livro que eu gosto muito, que é Satisfação Garantida. Não sei se você já leu, mas é uma pessoa que vendia sapatos de forma online lá nos Estados Unidos, depois foi adquirido pela Amazon. Bom, então ele criou um livro e baseado na cultura, era o que ele conseguiu ver como o sucesso do negócio dele. E não é papo assim de filosófico, é algo que é real mesmo, porque uma cultura forte é algo que o funcionário está lá, que vai vestir a camisa, que vai se dedicar, além da gente ter todo a repercussão aí que você colocou, além da cultura, né? Bom, e a inteligência artificial, Bruno, como é que você vê a mudança? Eu tinha que te perguntar, porque agora na área da educação, no mundo dos cursos, a gente vê a inteligência artificial, muitas pessoas encarando como uma ameaça, outras pessoas encarando como uma potencial aliada dentro da nossa produtividade, da nossa capacidade de fazer a gestão, de crescer mesmo. Como que você vê a IA dentro da educação? Pois é, esse é um ponto polêmico, mas é importante que seja, né, que a gente traga isso em discussões sempre que possível. Na minha visão, a IA é uma ferramenta que vai ajudar muito todas as pessoas em todos os lugares, né? Desde a educação, na formação independente, se for medicina ou não, na gestão de empresas, na produtividade pessoal, né? Enfim, para você tomar decisões pessoais também, a IA é uma ferramenta que a gente não pode ser inimigo dela, né? Eu acredito que quem continuar com esse pensamento de que vai tirar meu emprego, vai substituir, essa pessoa é que vai ser substituída, né? Quem abraça a IA e tenta colocar isso no seu dia a dia e fazer com que o resultado do seu trabalho, das suas entregas melhorem com a IA, você vai voar, você vai se destacar assim muito rapidamente, né? E aí, na educação especificamente, é um dilema interessante, né? Porque a gente vem num modelo ali focado no professor, né? O professor é aquela figura ali que tem o detentor do conhecimento, que ele está na experiência, tudo. Mas eu acredito que uma das primeiras coisas que vai mudar aí, à medida que a IA que começar a ser adotada na formação, né? Na graduação, enfim,
vai ser mudar um pouco a figura do professor. Ele vai deixar de ser aquele detentor do conhecimento que passa o conhecimento para atuar como uma espécie de mentor pela experiência que ele tem, né? Pela experiência, pelo lado humano do professor, né? Que idealmente que seja um professor vocacionado. Então, eu acredito que ele vai atuar muito mais como um mentor, que vai estar ali guiando o aluno, mas o conhecimento vai vir muito mais rápido, muito mais atualizado, muito mais eficiente, através de outros canais que não uma aula que o professor dá, né? Talvez a gente, eu não sei quanto tempo isso vai demorar para acontecer, ou se realmente isso vai acontecer, mas de algum modo a graduação, né, a formação, as escolas, as faculdades, as pós-graduações vão mudar, né? O conhecimento, ele não está mais numa aula simplesmente, né? O conhecimento está em todo lugar e ele está cada vez mais fácil e mais rápido de você acessar esse conhecimento. Então, vai ter que ter muita adaptação, né, das faculdades, das escolas, para que isso aconteça, para que essa transição aconteça de forma suave, né, e para que não fique algo assim largado, né, jogado, e que agora é IA e deixa os alunos aprenderem por IA, porque também aí, sem a figura do mentor, ali do professor mentor, a chance de ser levado para um caminho ruim é grande. Então, eu acho que na educação, né, não só na educação médica, o caminho, eu acredito que vai ser um pouco por aí, né? O professor como uma figura de mentor e o conhecimento vindo de fontes mais atualizadas, mais rápidas e até mais digeríveis, né, para o aluno. E uma outra coisa que já é uma tendência, que a IA talvez vá potencializar agora, é a personalização do aprendizado, né? Porque você está na escola, você está na faculdade, a grade é igual, a grade curricular é igual para todo mundo, né? Isso é assim há séculos, né? E não dá para ser assim, né? Não dá para você fazer 4, 5, 6 anos de curso, todo mundo igual, sem nenhuma adaptabilidade, né? Então, a educação está caminhando para um caminho de que, olha, Bruno é uma pessoa, André é outra, eles precisam aprender em velocidades e por canais diferentes. Eu talvez aprenda melhor lendo, você talvez aprenda melhor escutando, Andréa, esse assunto aqui ela aprende mais rápido, Bruno, esse outro aprende mais devagar. Isso já está caminhando para essa personalização, e eu acho que a IA vai fazer com que isso se acelere. Então a perspectiva é boa de uso da IA, a gente só precisa saber usar ela de forma consciente. Excelente visão aqui para você que está escutando. Não adianta dizer que não vai aderir à IA, porque a IA veio para ficar. É como a eletricidade chegou, o Google chegou, e os pacientes estão procurando agora as informações pela IA. Você falou do papel do mentor e eu tenho muita clareza também. Tem gente que está dizendo, os cursos, a educação vai acabar. Não é assim, não é essa catástrofe. Porque a IA tem as suas vantagens, mas tem também os seus cuidados que a gente tem que ter. A IA alucina, a IA mente. E o professor, mentor, ele vai ser um facilitador. Ele vai trazer a vivência dele e ele vai ter análise crítica também diante do que está sendo dito, diante dessa informação. Então, eu acredito muito que ela vem também como um potencial para a gente poder melhorar cada vez a nossa produtividade, o acesso das pessoas também, tecnologia, melhora da medicina. E, para mim, também é algo que é muito rápido, a mutação, a velocidade da IA, e a gente não tem nem noção do que está por vir, porque em um ano ela conseguiu subir para milhões de usuários no mundo inteiro. Foi muito rápido, a velocidade assim que a gente diz, que velocidade que a gente nunca imaginou que ia. Pois é, isso é bom, né? E até para os médicos, né? Para quem está na assistência, usar a IA ao seu favor vai te diferenciar como médico, porque você vai conseguir gastar mais o seu tempo no contato com o seu paciente, podendo escutar ele por mais tempo, enquanto tem ferramentas de IA que estão fazendo o trabalho burocrático, né? Tipo, quanto tempo você passa numa consulta escrevendo no prontuário, digitando no prontuário? Daqui a pouco não precisa mais disso, você vai gastar o seu tempo conversando, escutando, orientando, entendendo, e isso vai te tornar um profissional muito melhor, muito mais requisitado, né? Essa humanização do médico, que a gente está precisando, inclusive, disso, né? Sabe que eu uso a IA para fazer isso no meu consultório. Eu faço a anamnese lá e a IA já vai transcrevendo. E quando é ao final, eu já consigo revisar, sem precisar estar o tempo todo digitando. E interessante que ela consegue pegar detalhes da história do paciente que se eu fosse parar para digitar tudo, não teria tanta
clareza e fidedignidade. Então, ajuda muito quando a gente tem uma IA preparada para isso. Existem prontuários eletrônicos que preparam, que fazem essa gravação, não grava, mas ela transcreve a conversa. Ela consegue facilitar muito a nossa vida, tanto para resumo de pós-consulta, quanto para a questão da gente fazer, elaborar laudos. Eu coloco, eu falo e a IA vai e transcreve para mim. E você consegue ter atenção plena no paciente, né? Você sabe que tem uma ferramenta ali que funciona, que está trabalhando para você enquanto você está conversando, então tua atenção está focada no paciente. Exatamente, eu também vejo como algo muito promissor. Sobre a educação, além da IA, você vê algo mais sobre o futuro da educação no Brasil? A gente precisa colocar tecnologia, empreendedorismo e finanças no currículo de todo o curso. E eu não estou falando isso porque eu sofri, porque você sofreu, né? Porque é uma coisa que é básico, né? Se você passa por uma formação tradicional e não conhece as ferramentas tecnológicas, as possibilidades que existem depois que você sair da faculdade, você já vai começar obsoleto, vai sair da faculdade já obsoleto. Então, tecnologia, né? E aí tecnologia pode ser desde linguagens simples de programação, uso de ferramentas de IA que ajudam naquela área específica, né? Tem que ter alguma cadeira de finanças, porque você vai sair da faculdade, da formação, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai abrir um negócio, você vai abrir um consultório, uma consultoria, que seja, você vai ganhar dinheiro, e se você não tiver uma boa gestão financeira, o dinheiro vai, assim, nem percebe, você nem percebe, e muitos negócios quebram por falta de gestão financeira, né? Às vezes o mercado é bom, o produto é bom, o fundador que está ali é uma pessoa boa, né? Mas não tem o conhecimento financeiro. Isso tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física também, né? E o empreendedorismo eu acho que você já até falou isso em outros episódios, não é só empreender, eu vou abrir a minha empresa, é empreender onde eu vou trabalhar. Se eu for trabalhar numa corporação, se eu for trabalhar num hospital, né? Enfim, até numa atenção primária, eu preciso empreender ali dentro, né? Eu preciso transformar aquele lugar. Eu vou lá para causar um impacto, para transformar aquele lugar. Não é para ser só mais um que está ali. Então, acho que essas três coisas aí são fundamentais, que precisam estar na grade curricular de todo o curso. Isso é um benefício que a gente, quando é empresário, a gente ganha na mudança da mentalidade, que a medicina não trouxe isso para a gente, mas o quanto que a gente sai da bolha da medicina, que é muito restrita só ao conhecimento técnico, e o quanto que a gente amplia de possibilidades para a gente poder crescer. E é real, quando a gente coloca a energia para isso, a gente cresce. E a gente está chegando aos momentos finais, Bruno. Tem alguma mensagem, algum livro, algo que você queira falar para quem está nos escutando, para a vida, para o empreendedorismo? Sim, uma recomendação de livro, talvez, para quem está pensando em empreender, né? Talvez eu acho que é mais específico isso, para quem está pensando em tomar uma decisão difícil como a que eu tomei, de mudar completamente a vida para empreender. É importante que a pessoa conheça o que vai vir depois disso, né? E aí tem um livro do Ben Horowitz que se chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro mostra na prática o que é empreender. Esse livro, assim, se você gostar daquilo, você é um empreendedor. Se você ficar com medo, eu sugiro você pensar em ir para outro lugar, porque aquilo ali é de fato o que acontece dentro do empreendedorismo. E como mensagem, eu acho que eu diria assim, não deixe que as outras pessoas escolham o seu caminho, né? Se você sente que aquilo é para você, se você tem aquela intuição, por mais que, mas eu não tenho um plano, eu não tenho uma certeza, mas aquilo que você sente, que você gosta, que você quer, aquilo é muito forte. E se você seguir, aquilo fica mais forte ainda, né? E essa sensação, ela vai te motivar, vai te guiar a você achar as respostas que você não tem. Então, simplesmente segue o caminho que você acredita que para você é o melhor. Não vai pela conversa dos outros, você que sabe o que é melhor para você. E do caminho você aprende. Vai errar, vai cair, vai tropeçar, mas aprende, não tenha dúvida disso. Sensacional, fechando assim com chave de ouro. Quero agradecer muito a tua generosidade de compartilhar os bastidores mesmo desse crescimento, dessa tua coragem de empreender. E onde que o pessoal pode te encontrar? Ou encontrar o médico residente? Conta aí para quem está nos escutando. Hoje em dia eu não sou tão ativo nas redes sociais, eu tenho o Instagram, Bruno Cos, K-O-S, tenho o LinkedIn também, Bruno Kosminski, mas a gente tem o YouTube do Eu Médico Residente, que é Eu Médico Residente, tem o Instagram, Eu Médico Residente, e o LinkedIn também,
e o médico residente. E tem o TikTok, né? E não é da minha época não, mas já tá lá o TikTok também. Então, estamos em todas as redes sociais. Quem quiser conhecer, que se você estiver terminando a faculdade, quer se preparar para a prova de residência, conhece aí que eu acho que você vai gostar, nossas ferramentas, tem tudo que você precisa para ser aprovado. Com certeza, eu faço o convite aí para vocês conhecerem o médico residente, o pessoal sério que realmente vai além do tempo e busca sempre trazer inovações para quem quer se preparar para as provas. E a gente encerrando aqui, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por você escutar esse podcast, estar com a gente. E se esse episódio te inspirou a construir a sua carreira com mais estratégia, com mais clareza, segue o Na Proacast e ativa as notificações. Te vejo no próximo episódio.